Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse domingo, 12 de dezembro de 2021. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e compartilhe para a galera, compartilhe para geral. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para esse domingo, separei aqui uma grade de 14 jogos para vocês e 2 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Mas antes de passar os palpites para esse domingo, eu quero aqui apresentar nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. No Telegram deixamos sempre palpites, bilhetes prontos e entradas ao vivo. No Instagram apenas palpites e bilhetes prontos. Se você deseja participar, o link vai estar na descrição. Para esse sábado separei aqui alguns prognósticos para vocês. Deixamos também aqui duas triplas para vocês estarem investindo. Batemos aqui essa tripla, galera, pegamos a tripla de over 2,5 na partida entre Bayern de Munique mais Chelsea para vencer e Manchester United para vencer. E pegamos aqui também outra tripla, galera, infelizmente nós batemos aqui essa tripla. A Juventus ficou no empate em 1-1, fora de casa contra a equipe do Verona. Batemos uma tripla e perdemos outra, beleza, galera? Se você deseja validar um jogo, fazer um jogo, validar uma aposta, temos a nossa banca sportgol777.net. Temos o link do WhatsApp do cambista fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza, galera? Estamos fazendo uma promoção, todo domingo tem sorteio no grupo do WhatsApp, beleza, pessoal? Caso você for premiado, o seu prêmio será entregue via Pix para vocês, beleza, galera? Agora passando para os palpites desse domingão, 12 de dezembro de 2021, separei aqui 14 palpites para vocês. Começando aqui na partida entre Torino e Bolonha. Na classificação é o 9º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles ficaram no empate em 1-1 na casa do Bolonha. As odds abriram aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcas em 2 oportunidades. E nos últimos 3 jogos realizados entre as equipes, todas bateram empate e ambas marcas. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, na linha de gols, acima de 1,5 gols para botar na tripla ou numa quadra. Passando aqui pela Bundesliga 2, na partida entre Hamburgo e Rostock. Na classificação, é o 8º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0. As odds abriram aqui a 1,57 para a equipe da casa, que acredito que vença a partida. Como primeira opção de aposta, eu vou deixar aqui Hamburgo para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, Hamburgo venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui um palpite de Hamburgo para vencer. Nos últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Hamburgo, o Hamburgo venceu em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, Hamburgo para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui pela La Liga, na partida entre Vila Real e Rayo Vallecano. Na classificação, é o 6º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Vila Real venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1,70 para a equipe da casa, 4,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo na partida entre Vila Real e Rayo Vallecano, como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Vila Real, bateu ambas marcas aqui em 2 oportunidades. O Rayo Vallecano nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando aqui pela Premier League, na partida entre Brighton e Tottenham. Na classificação é o 7º colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Brighton venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,0 para a equipe da casa, 4,0 para a equipe visitante.
Palpite que eu vou deixar para esse jogo, galera. Vou preferir trabalhar na linha de under, abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Brighton, bateu abaixo de 2 gols e meio em todos os jogos. O Tottenham, nos últimos 5 jogos realizados, bateu abaixo de 2 gols e meio em 2 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu abaixo de 2 gols e meio aqui em 2 oportunidades. No último jogo, bateu 1 a 0 para a equipe do Brighton. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, galera, pegar abaixo de 3 gols e meio também é uma boa opção. Passando aqui na partida entre Burnley e West Ham. Na classificação, é o quarto colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o West Ham venceu fora de casa por 2 a 1. As odds abriram aqui a 3.60 para a equipe da casa, 2.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo na partida entre Burnley e West Ham como primeira opção de aposta. Vou acreditar na vitória do West Ham. Vou deixar aqui um palpite de West Ham para vencer. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o West Ham venceu 2. Nos últimos 2 jogos, o West Ham venceu. Burnley venceu 3. Acredito que o West Ham tem uma equipe mais bem qualificada que a equipe do Burnley. Vou deixar aqui o West Ham para vencer. Ou se você preferir pegar fora com empate, também é uma boa opção. Na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Passando aqui na partida entre Leicester e Newcastle. Na classificação, é o 11º colocado contra o penúltimo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Já a equipe visitante vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. No último jogo entre eles, o Newcastle venceu fora de casa por 4 a 2. As odds abriram aqui a 1.72 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, mesmo acreditando que o Leicester vence a partida, vou deixar aqui um palpite na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leicester, bateu 2,5 aqui em todos os jogos. O Newcastle também bateu 2,5 apenas em uma oportunidade, isso mesmo. Já a equipe do Leicester e o Newcastle nos confrontos entre as equipes, bateu aqui 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, 2,5. Ou, se você preferir, pegar Leicester para vencer, também é uma boa opção. Passando aqui na partida entre Verona e Atalanta pelo campeonato italiano. Na classificação, o Atalanta vem na 4ª colocação, o Verona vem na 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, a Atalanta venceu fora de casa por 2 a 0. As odds abriram aqui a 3.80 para a equipe da casa, 1.83 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 aqui em 3 oportunidades. A Atalanta nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 4 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu 2,5 aqui em 2 oportunidades. Acredito que seja jogo para gols, jogo para acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, pegar a Atalanta para vencer, também é uma boa opção. Passando aqui na partida entre Furt e União Berlim. Na classificação, é o 6º colocado contra o último colocado, com apenas 1 ponto somado. O Furt, que tem a pior defesa da Bundesliga, com 46 gols sofridos, uma média de 3 gols sofridos por partida. Nos últimos 5 jogos da equipe do Furt, vem só de derrotas. O União Berlim vem de 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1 a 1 na casa do Furt. As odds abriram aqui a 4.75 para a equipe da casa, 1.70 para a equipe visitante, que acredito que vence na partida. Mas para esse jogo eu vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Furt, bateu 2,5 aqui em todos os jogos. O União Berlim bateu 2,5 aqui em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, pegar o União Berlim para vencer, é uma boa opção. Passando aqui pela La Liga, na partida entre Osasuna e Barcelona. Na classificação, é o 8º colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Barcelona venceu fora de casa por 2 a 0.
As odds abriram aqui a 2.0 para a equipe do Barça, 3.80 para a equipe da casa. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de abaixo de 3 gols e meio. Também vai estar pagando um palpite, vai estar dando uma odd muito boa, galera, para você estar investindo numa tripla ou numa quadra. Ou se você preferir pegar um palpite de risco abaixo de 2 gols e meio, é uma boa opção. Passando aqui na partida entre Frankfurt e Bayer Leverkusen pela Bundesliga. Na classificação, é o terceiro colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 derrota no último jogo e 4 vitórias. Na última partida entre eles, o Leverkusen venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 2.10 para a equipe visitante, 3.20 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos da equipe do Frankfurt, bateu 2,5 aqui em 3 oportunidades. O Leverkusen nos últimos 5 jogos bateu 2,5 também em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, todas elas bateram 2,5. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, ambas as equipes marcam. Passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Napoli e Empoli. Na classificação é o terceiro colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, a Napoli venceu em casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1.33 para a equipe da casa, 10.0 para a equipe visitante, está pagando bem alto aqui a Empoli. Mas o palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta, vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da Napoli, bateu 2,5 aqui em todos os jogos. O Empoli também bateu 2,5 aqui em 4 oportunidades. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos últimos 4 jogos entre eles, bateram 2,5. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, pegar Napoli para vencer. Passando aqui pela partida entre Inter de Milão e Cagliari. Na classificação é o segundo colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 4 empates seguidos. No último jogo entre eles, a Inter venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1.16 para a equipe da casa, que acredito que vença. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite de Inter para vencer. Ou, se você preferir, pegar handicap -1 contra a equipe da casa para vencer por 2 gols de diferença. É uma boa opção. Passando aqui pela La Liga, na partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Na classificação, é o primeiro contra o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Real Madrid venceu 2 e houve aqui 3 empates. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Atlético de Madrid. O Real Madrid que vem na sequência aqui de 5 vitórias seguidas. O Atlético vem de 3 vitórias e 2 derrotas. As odds abriram aqui a 2.05 para a equipe do Real, 3.60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou acreditar na vitória do Real Madrid, vou deixar aqui o palpite de Real Madrid para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 1 gol e meio. E passando para a próxima e última tipo pelo Campeonato Português, na partida entre Porto e Braga. Na classificação é o primeiro contra o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Porto, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Braga vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Braga venceu fora de casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1.45 para a equipe do Porto, 6.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Porto, bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. O Braga nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcas também em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, todas elas bateram ambas marcas. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se preferir, pegar na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora vamos para a tripla que selecionei para vocês. Você pode pegar aqui Leicester para vencer. A equipe do Newcastle abriu aqui a 1.72. Você pode pegar Hamburgo para vencer. A equipe do Rostock abriu aqui a 1.57. E você pode pegar aqui a Atalanta com empate. Vai receber a equipe do Verona fora com empate, beleza, galera? Hamburgo para vencer, Leicester para vencer e Atalanta fora com empate. Essa é a tripla. Seleciono aqui também para vocês, galera, outra tripla. Você pode pegar aqui Leverkusen e Frankfurt acima de 2 gols e meio.
Você pode pegar aqui Real com empate, o Real que joga contra a equipe do Atlético de Madrid, Real com empate, e você pode pegar Vila Real acima de 1,5 gols, o Vila Real que recebe a equipe do Raio Vallecano. Frankfurt e Bayer Leverkusen acima de 2,5 gols, Real Madrid casa com empate, e Vila Real e Raio Vallecano acima de 1,5 gols. Essa é a tripla. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!